Se você puder abrir Mateus capítulo 12. Nós vamos meditar hoje nesses 3 versículos. Eu já preguei sobre este versículo, mas lá em Lucas. Mas como eu sempre digo, eu não vejo nenhum problema em repetirmos pregações. Mas nós vamos, apesar de meditar nos mesmos versículos, mas é uma palavra totalmente diferente nessa noite. Mateus 12, 43 a 45. Todos acharam? Diz assim: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não o encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Queridos, essa passagem ela é bem singular. O Senhor Jesus, ele traz, aqui são palavras do próprio Senhor Jesus, ele traz um contexto, ele fala de uma casa, e depois ele fala que se essa casa estiver vazia, os espíritos que ali habitavam retornam com 7 espíritos piores. E o estado daquela pessoa, ele fala pessoa, ele fala melhor, daquele, né? E o último estado daquele homem, não é uma casa. O Senhor está falando do homem, do ser humano, de nós, se torna pior do que o primeiro. Eu poderia nessa noite, e não teria nenhum problema com isso, começar dizendo dos perigos que esse versículo nos mostra. Quantas pessoas andam de forma irresponsável, despreocupada, andam de qualquer forma diante do Senhor, achando que o amor de Deus, e entenda o que eu vou dizer aqui nessa noite, que o amor de Deus vai suprir, vai cobrir, vai acobertar e ignorar todos os erros que nós cometemos e continuamos de maneira deliberada a cometer, e que nada nos acontecerá. A palavra está dizendo aqui que aquela casa, aquele homem, aquela pessoa, e eu vou ler de novo aqui, que se encontra vazia, varrida e ornamentada, se ela continuar vazia, ela está correndo um sério risco. Um risco de que 7 espíritos, ainda piores, voltem e destruam. Quantas pessoas, queridos, estão hoje com as suas vidas destruídas, sem forças? Talvez exteriormente está tudo bem, mas interiormente a destruição, a miséria, a angústia, a desespero. Mas eu não quero focar nisso nessa noite. Não quero focar no estrago. E é interessante, eu vi, nós estivemos na casa da dona Nirvina há uns dias, e o filho dela não é o mais velho, é o segundo, né? O Vanderilton Charcha, né? Esse é até o apelido do pastor. Um homem abençoado por Deus. Já trouxe uma palavra aqui na nossa igreja. E ele dizia assim que muitas vezes os cristãos, quando alguém fala assim, olha, eu vejo que alguém fez uma macumba para você, alguém fez um trabalho de bruxaria, os crentes se assustam e falam: e agora, o que eu faço? Mas amados, há um poder infinitamente superior a qualquer poder, e eu não estou aqui minimizando o poder das trevas, mas a Bíblia diz que todo o poder foi dado a um, e o seu nome é Jesus, o Cristo. E muitas vezes nós não tememos ao Senhor, não tememos obedecer e estar debaixo das mãos do Senhor. E eu volto a dizer, eu não quero focar aqui nessa noite no estrago que demônios podem fazer nas nossas vidas, que estrago que demônios podem fazer na vida de alguém que não entendeu que nós somos essa casa, que o Senhor está dizendo que estava com 3 características, 2 eram excelentes: ornamentada e varrida.
Ninguém gosta, queridos, de viver numa casa suja, numa casa e ornamentada não significa coisas caras, mas coisas no seu devido lugar, coisas que enfeitam, que embelezam a casa. E o Senhor fala que aquela casa estava varrida e ornamentada, mas o problema daquela casa, e é sobre isso que eu quero meditar nessa noite, o problema da casa vazia. E aqui o Senhor fala no versículo 44 que a casa estava vazia. E é interessante, amados, que nós, eu e você, fomos criados não para sermos seres vazios. A Bíblia diz lá no começo, em Gênesis, que a terra era sem forma e vazia. E Deus mantém essa terra vazia? Não. Deus enche, Deus cria, Deus povoa, Deus coloca sobre a terra. E da mesma forma, lá também em Gênesis, não precisa abrir, no capítulo 2, versículo 7, fala que formou Deus o homem do pó da terra. Ou seja, o homem estava formado, mas a criação não para ali. Depois em seguida diz que Deus soprou em suas narinas, e aí sim, o homem passou a ser alma vivente. E eu começo a entender, amados, que vivo está aquele que está aqui, obrigado. Isso aqui está sendo uma bênção, viu? Nós começamos a ser verdadeiramente alma vivente quando aquilo que é a essência, o sopro de Deus está em nós. Eu sei, amados, todos nós, a nós foi dado fôlego de vida, mas aqui o Senhor está falando de sermos cheios. Então a primeira coisa que eu vejo é que nenhum de nós foi chamado para viver de forma vazia, para vivermos vazios. Eu sei que até a gente canta uma música, não sei se cantou hoje, eu quero me esvaziar de mim, e a letra está correta, mas se esvaziar de si não significa ser alguém vazio. E nós vamos ver nessa noite qual é a vontade do Senhor para comigo e com você, quando Ele diz que nós precisamos ser cheios. E só para a gente começar a entender a definição de cheio, como eu posso dizer que algo está cheio? Quando ele está completo. Eu não posso dizer que esse copo, por exemplo, está cheio se ele estiver até aqui. Tem água, não tem? Quer dizer, faz de conta que tem, né? Não tem. Até aqui tem água? Tem, mas está cheio? Não. Cheio sempre vai me arremeter a algo que fala de completo, algo que denota plenitude. E eu faço uma pergunta para você nessa noite, ou melhor, o Espírito Santo nos pergunta: como nós temos vivido? Obrigado, Senhor. Às vezes, amados, a nossa vida está vivendo de forma incompleta. Temos dificuldades, por exemplo, dentro de casa, então nos escondemos na igreja, no trabalho. Às vezes temos dificuldade no relacionamento, nos escondemos em outras coisas. A plena verdade é que Deus, o Senhor Jesus disse que Ele veio para nos dar vida, e nos dar vida com ou em abundância. E quando nós olhamos para a Bíblia, para a palavra do Senhor, e ela diz sobre esses dois contrapontos, vazio e cheio, a mesma forma como eu já disse que Deus não nos criou para sermos vazios, mas para ser cheios. Eu preciso entender que ser cheio implica em viver a vontade do Senhor em todas as áreas da minha vida. Você pode e eu posso não estar vivendo o melhor momento das nossas vidas, podemos estar passando por uma dificuldade, mas é imprescindível que a vontade do Senhor seja feita nas nossas vidas. E como eu disse, cheio significa completo. E hoje eu vou andar bastante pela Bíblia, porque assim você não dorme, você folha a Bíblia e você me ajuda com a palavra do Senhor. Em João capítulo 2, não precisa abrir, eu acho que dá para ficar projetando aqui, né? João 2:6 fala do primeiro milagre que o Senhor Jesus
fez. João, capítulo 2, versículo 6. Qual foi o primeiro milagre? Onde era? E onde foi esse casamento? Caná da Galileia. João 2,6? Ué, peraí. Não, eu acho que eu... é João mesmo, é João 2,6. Mas lá diz assim, que em determinado momento acabou o vinho. Acabou aquilo que trazia alegria ao casamento. Todo mundo conhece a história. A mãe do Senhor Jesus chega e fala com ele, e ali ele fala algo ali com ela. Ele fala que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora, mas ele dá uma ordem. Aqui, ó. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Vai para o 7, Gui. 2 ou 3 metretas. É algo entre 80 a 120 litros. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Parece algo sutil, amados. Nós falávamos isso hoje de manhã na escola dominical, na escola bíblica, que algumas palavras na Bíblia, elas são sutis, mas elas nos falam de forma poderosa, se nós entendermos. Aqui o Senhor, no primeiro milagre que o Senhor Jesus faz, na sua manifestação como homem nessa terra, o primeiro milagre, ele já deixa claro a necessidade de sermos cheios. O Senhor, eu não sei quantos convidados tinha, a Bíblia não fala, mas se nós fizermos uma conta aqui simples, de 80 a 120 litros, 120 litros vezes 6, dá 720, 700, 600, vamos pensar de 600 a 700 litros. Queridos, eu não sei o tamanho da festa, e nem quantos dias ela ia durar, mas era muito vinho. Mas é interessante que o Senhor enfatiza, ele fala: enchei. Mas eu quero me atentar aqui a este ponto: os serventes, e eles as encheram totalmente. E aqui é o primeiro ponto que eu quero observar. Eu te pergunto, você acha que deu trabalho para encher essas talhas? Eu não sei, a Bíblia não fala se esses homens pegaram aquelas talhas de pedra pesadas, porque eram de pedras, e para comportar 120 litros, eu imagino que pelo menos tinha que ter esse tamanho, dependendo da largura. A Bíblia não diz se eles pegaram e foram ao lugar e encheram, ou se trouxeram de 20 em 20 litros. Não importa. A bem da verdade é que isso, para mim é claro, que para encher aquelas talhas, deu trabalho. E é o primeiro ponto que eu observo para a minha vida, e cada um de nós trazemos isso para as nossas vidas. Para se encher do Senhor, queridos, para se encher daquilo que Deus tem, vai dar trabalho. Quantas pessoas estão vivendo de uma forma, de um evangelho de ilusões, onde alguém vai fazer uma oração, alguém vai colocar a mão sobre mim, alguém vai me declarar uma palavra, alguém vai fazer algo, que isso vai me encher. E eu vejo aqui pela palavra do Senhor, amados, que se encher de Deus vai exigir de nós trabalho. Tem uma passagem que eu sempre menciono, e ela pode nos causar confusão, se nós não entendermos adequadamente, que diz que o reino de Deus é conquistado mas não foi graça? Não foi favor imerecido na cruz? Sim, salvação é graça, é favor imerecido, mas o reino é conquistado pela força. A presença de Deus, amados, não é algo que você e eu entramos no aplicativo do celular, fazemos o download, está lá e ninguém mais tira. Exige trabalho, exige dedicação. E sabe o que eu aprendo também, queridos? Que tem coisas, e entendo o que eu vou dizer para você não dizer que eu estou blasfemando, tem coisas que o Senhor Jesus não fará por nós. Como assim, pastor? Tem coisas, amados, que sou eu e você que temos que fazer. O Senhor Jesus fala para esses: enchei de água. Eu te pergunto, será que Jesus precisava da água para fazer virar vinho? Ele precisou de
5 pães para fazer uma multidão de pão. Ele poderia, na sua infinita grandeza e poder, ter feito o vinho aparecer lá dentro do nada. Mas tem coisas, meu irmão e minha irmã, que Deus vai atribuir a mim e a você fazer. Ele diz aqui para que eles enchem. Foi cantado aqui hoje, quando Lázaro morre, o Senhor Jesus poderia, com um sopro, com a sua palavra, remover a pedra. Mas ele fala para as pessoas: tirai a pedra. Quando o Senhor Jesus estava pregando a uma multidão por 3 dias, aquela multidão começou a sentir fome. E os discípulos foram a Jesus e falaram: Senhor, despede-os para que eles possam comer. Qual é a palavra que o Senhor dá para os discípulos? Dai-lhe vós mesmo de comer. Sabe, amados, nós temos vivido tempos onde a preguiça espiritual tem tomado conta de nós. E se nós não ouvirmos uma boa palavra, se não houver um bom louvor, se o culto não for rápido, se o ar não estiver gelado, se acontecer isso, aquilo outro, nós reclamamos, desistimos, paramos no caminho. Mas a bem da verdade, eu vejo aqui, é que o Senhor deixa claro na sua palavra, que para nós sermos cheios, nós precisamos nos esforçar. E é interessante, mais um aí, Gui, Mateus 14:6, aqui está pertinho, está fácil aqui de ver. Mateus 14:6, ora, deixa eu ver se é isso mesmo, 14:20, amados, 14:20, todos comeram e se fartaram. Está falando aqui da multiplicação. E dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Vou repetir. Daquilo que sobrou, recolheu-se 12 cestos cheios. E aqui eu preciso fazer 2 perguntas, ou melhor, 3. A primeira: quem multiplicou os pães? Jesus. Mas quem foi dado a ordem de recolher? Aos discípulos, aos servos. E a Bíblia diz que 12 cestos. E a terceira pergunta é: como ficaram esses cestos? Cheios. Versículo 20. Versículo 20 mesmo que eu já li, né? E recolheram 12. Ainda 12 cestos cheios. Sabe, amados, o que eu entendo aqui? Aquele que não quer, e todos nós deveremos ser essa pessoa, que não querem viver vazios, que não querem viver uma vida sem sentido, dia após dia, sem propósito, sem alegria, sem a presença do Espírito Santo. Se nós queremos viver essa vida, nós precisamos entender que ser cheios de Deus vai nos dar trabalho, mas o Senhor nos dá a garantia de que nós recolheremos cestos cheios. Jesus multiplicou os pães, multiplicou o peixe. Todos, a Bíblia diz que todos comeram fartamente. Jesus, na sua ciência eterna e poderosa, ele sabia quantos pães eram necessários. Mas ele deixa claro, e não é coincidência, que aquilo que sobra ainda era suficiente para encher a vida encher o cesto de cada um dos discípulos. Sabe o que eu entendo aqui, amados? Que buscar a Deus, buscar ser cheio, vai nos dar trabalho, vai exigir de nós dedicação, mas o que nos resultará será uma colheita farta, serão cestos cheios, será abundância, será alegria, será vida. Amém? E nós vamos avançar um pouquinho, mas lendo um pouquinho antes. A Bíblia, ela foi escrita, e quando foi narrado tudo que foi registrado na palavra do Senhor, para nós parece que mudou de assunto, mas na verdade é uma continuidade. Vamos ler alguns versículos antes. Nós lemos do 43 ao 45. Nós vamos ler Mateus 12, do 38 ao 42. Diz assim: então alguns escribas e fariseus replicaram: mestre,
queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. 42. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Só para nós nos localizarmos, queridos, Jesus não muda de assunto. Jesus aqui, se você prestou atenção, aqui no capítulo 12, em determinado momento ele sai de um lugar, vai para outro, cura um endemoniado. Os fariseus começam a blasfemar contra Jesus, dizendo que aquilo que ele fazia era pelo poder de Beelzebu. E Jesus está aqui trazendo um ensinamento grandioso, tremendo, para aquele povo, para mim e para você, e para todos aqueles que têm contato com a palavra do Senhor. Ele vai dizendo, ele fala da árvore e seus frutos, e em seguida ele fala do sinal de Jonas. E queridos, lembra, nós estamos falando de estar cheios ou vazios. E muitas vezes nós estamos tão vazios, tão despreocupados e desinteressados com aquilo que Deus tem para nós, que nós temos dificuldade até de prestar atenção na palavra do Senhor. Mas aqui, o versículo 38 diz assim, eu já li, que aquela geração, eles dizem assim: mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Queridos, é só voltar à Bíblia. Jesus cura um endemoniado, o homem da mão ressequida, que mais? Vai vindo aqui a cura de um mudo, a cura de uma mulher de um fluxo de sangue. Jesus já havia feito vários sinais. Mas aqueles homens pedem ao Senhor um sinal. A primeira característica que eu vejo de alguém que é vazio, ou melhor, a segunda. A primeira é não se esforçar. Lembra que eu disse que vai dar trabalho para que se enche? Mas a segunda característica que eu vejo de alguém que está vivendo uma vida vazia é buscar sinais. Quantas pessoas hoje estão pulando, com todo respeito, como macacos, de galho em galho? Porque hoje lá tem alguém que ora por prosperidade. Agora no outro lugar tem alguém que revela o seu RG, o seu CPF, que eu não sei para que serve. No outro lugar tem alguém que é poderoso para entregar uma profecia. No outro lugar tem alguém que tem a unção do casamento. Amados, uma geração vazia, uma geração que não conhece o Deus a quem serve, uma geração que não tem entendimento do poder do Deus que nos chama, é uma geração que fica buscando sinais. É uma geração que quer ver coisas, que quer ver situações acontecerem, mas não estão preocupadas em mudarem, em terem mudanças sutis ou mudanças significativas. É uma geração que vai vivendo dia após dia apenas buscando sinais, buscando milagres, buscando prodígios, buscando pão, buscando peixe, mas não busca no Senhor uma transformação de caráter, não busca no Senhor uma novidade de vida, não busca no Senhor uma transformação genuína, porque a Bíblia diz que Ele nos formou a sua imagem e semelhança, mas o homem caído perdeu a semelhança de Deus. Mas em Jesus Cristo nós somos chamados a ser a semelhança do Filho unigênito de Deus. Queridos, nós não podemos viver uma vida de indiferença, ao mesmo tempo que vazios são todos aqueles que são preguiçosos, que não buscam, que não se dedicam, que não se esforçam.
para conhecer e buscar ao Senhor, aqueles também que só estão esperando ver sinais. E amados, eu não estou dizendo dessa igreja, mas estou dizendo de toda a igreja. Quantas pessoas se sentam aos domingos, às quintas, quartas, seja lá o dia que for, e fica como se estivesse esperando que alguém lá de cima aqui, né, do púlpito, alguém ali da frente fizesse algo maravilhoso, fizesse algo. Estão esperando sinais. E o Senhor diz que nenhum sinal será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Mas o versículo 41 também diz algo para nós. Ele diz aqui: ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão. Por quê? Porque os ninivitas se arrependeram. Os ninivitas se arrependeram. Vando, se você não se comportar, eu vou te pedir o favor, tá bom? A Bíblia diz que os ninivitas se arrependeram. E eu vejo, amados, que aqueles que vivem uma vida vazia não têm buscado diante do Senhor arrependimento. Vivemos uma vida a nosso bel prazer. Erramos, pecamos, falhamos com o Senhor. Mas quando fala-se de arrependimento, não, eu não quero ouvir essa pregação. Quando fala de arrependimento, de mudança de caráter, não, essa palavra não é para mim. Queridos, se a palavra de arrependimento não serve para mim e para você, o evangelho não serve para mim e para você. Uma geração que vive buscando sinais, uma geração que não se esforça para buscar a presença de Deus, é a mesma geração que não quer falar em arrependimento. O Senhor Jesus usa um povo que foi cruel, um povo que matava crianças para sacrificar a falsos deuses, um povo que esfolava vivo os seus inimigos e deixavam pendurados, agonizando nos muros. Este povo se arrepende, e o Senhor Jesus disse que no último dia esse povo se levantará para julgar aqueles que não se arrependeram. Queridos, arrependimento está totalmente ligado à palavra cristão. Se nós não nos arrependermos, e arrependimento não é uma vez, não é há 25 anos, 24 anos atrás, quando eu fiz a oração de confissão. Não, amados, é todo o tempo. Será que nessa noite, aqui no nosso meio, será que nós não estamos vivendo uma vida vazia? Porque não temos nos arrependido. Quem precisa se arrepender é a minha esposa, são os meus filhos, são os irmãos da igreja. Eu não. Será que nós não temos vivido assim, amados? E o terceiro ponto, versículo 42: e a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará. Por quê? Porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Sabe, o quarto ponto está muito ligado ao primeiro que eu falei, dos esforços. É aquele que não se empenha, aquele que não se esforça. E queridos, eu não quero diante de Deus, eu vou até fechar o meu olho, eu não quero atacar ninguém. Mas quantas vezes nós estamos esperando que alguém nos traga uma palavra pronta, que no domingo o culto seja uma bênção, que a palavra de Deus fale comigo, que alguém ore por mim, que eu possa ter um momento de quebrantamento, que alguém ore e aquele meu problema se resolva, que alguém ore e eu seja liberto, que alguém ore e eu mude de vida. A Bíblia fala aqui que a rainha de Sabá, no último dia, claro que o Senhor está sendo aqui, está usando uma metáfora, porque aquela mulher veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E nessa noite eu pergunto: quanto nós temos nos esforçado? Quanto tem sido o nosso empenho? Não para ouvir a sabedoria de Salomão, mas para ouvir a sabedoria do Eterno, para aprender, para estudar, para ler. Queridos, eu faço uma pergunta com dor no coração: quanto difícil é acordar num domingo, 8 horas da manhã, para vir numa escola dominical aprender a palavra de Deus? Quanto que isso dói em você?
Quanto que dói em mim você estar aqui um domingo por semana para ouvir uma ministração? Quanto dói, queridos, estar aqui numa quinta, num núcleo? Quanto dói, queridos, abrir a palavra de Deus 5, 10, 15 minutos num dia para ler um capítulo? Sabe, amados, nós temos vivido um tempo de uma geração que não se constrange em gastar horas assistindo uma série de televisão. Nós estamos vivendo um tempo de uma geração que não se constrange em gastar 2 horas para assistir um maldito jogo de futebol que afasta pessoas da igreja, para assistir um esporte, para assistir uma apresentação, mas não gastamos tempo para ouvir da sabedoria eterna, das insondáveis maravilhas que Deus nos deixou revelado pela sua palavra. Estamos esperando que um pastor, uma pastora, um ministro, qualquer nome que a pessoa quisesse dar, venha com uma unção poderosa e coloque sobre nós e tudo se resolverá. Não, queridos, o Senhor está dizendo que Ele estava aqui diante de uma geração de preguiçosos. Será, amados, que nós não temos vivido essa geração? Será que você não fazemos parte dessa geração? Será, amados, que nós estamos tão acostumados a receber comida pronta, que não mais nos esforçamos? E sabe, queridos, eu não quero atacar ninguém, não estou falando mal, mas nós temos vivido tempos, e eu não estou aqui criticando, por favor, entenda isso. Você assiste o que você quiser, e muitas vezes isso é melhor do que um monte de porcaria que os crentes assistem. Mas é bem da verdade que nós temos vivido uma teologia. O nosso conhecimento de Deus muitas vezes se limita ao que vemos no The Chosen, ao que vemos na novela da Record, ao que vemos na série tal. Queridos, a fonte inesgotável está diante de nós. Pare de comer lixo, pare de comer comida remastigada. Eu não estou dizendo contra essas séries, mas muitas vezes comer desses lugares é comer comida remastigada. Vá para a palavra de Deus, busque, leia. Pastor, eu não entendo, leia de novo. Pastor, eu não entendo, leia de novo e peça ao Espírito Santo. Amados, a palavra viva de Deus está diante de nós. Eu já disse isso aqui inúmeras vezes. Isso é a realidade de hoje. Não é da década de 70, não é do século 18, não é do tempo da Inquisição. Ainda hoje, irmãos, dão glória a Deus porque tem uma página que eles pegaram escondidas e que dobram, que escondem, para que eles possam ler a palavra de Deus. Queridos, nós precisamos voltar a nos esforçar, a conhecer. Será que se alguém fizer prova da nossa fé, será que eu e você sabemos dizer, primeiro, por que cremos em Jesus? Segundo, o que Ele fez por nós? Morreu numa cruz. Tá, muitos morreram na cruz. Às vezes eu disse aqui isso na quinta-feira, e eu falo isso com amor, amados. Eu não vim aqui para atacar ninguém. Nós temos vivido como crentes imaturos. Crentes imaturos com 20 anos de conversão, 15, 10, 5. Crentes imaturos. E tem algo aqui, amados, que me dá arrepio na espinha, tanto no final do versículo 41 quanto do versículo 42. O Senhor Jesus diz a mesma frase: eis aqui quem é maior do que Jonas e do que Salomão e do que Abraão, Moisés, Elias, Enoque, Davi, quem você quiser colocar. Sabe o que eu aprendo aqui, amados? Nós temos vivido um tempo onde nós já temos a revelação. Tudo que precisava ser revelado já foi revelado. Está na palavra, está diante de nós. O Senhor está dizendo: aqui está quem é maior. Eu e você não temos desculpa. Eu e você não temos pretextos. E o versículo 45, o Senhor Jesus dá uma sentença aqui dura. Tenha fé que eu estou caminhando para o final. Ele diz assim: assim também
acontecerá a esta geração perversa. De verdade, você acha que Jesus estava dizendo daquele povo somente? Jesus estava dizendo de uma geração. Ei, que geração é essa, crente? É a geração dos desinteressados, preguiçosos, dos que esperam de outro. O Senhor está dizendo: assim também acontecerá a esta geração perversa, a geração da superficialidade. E amados, nessa noite eu oro ao Senhor para que se você, se nós temos sido encontrados nessa esfera, que Deus tenha misericórdia de nós. Crentes superficiais, crentes que qualquer coisa abalam o seu emocional, que qualquer coisa que os desagrada os tira de um lugar que ele mesmo sabe que Deus o chamou. Qualquer dificuldade já o tira do propósito. Deus está dizendo que essa geração, a geração da superficialidade, e me perdoe mais uma vez, eu não quero atacar ninguém, mas hoje é muito natural a gente ver a geração do "oh papai, aleluia, amo a Deus", cai, ora em línguas, e tudo isso eu não tenho nada contra, isso é bênção. Fala em mistério, sapateia, mas saiu daquela porta, ou saiu da porta da igreja, seja ela qual for, vive uma vida totalmente desregrada. E amados, Romanos 11:33, não precisa abrir, se o Gui puder colocar aí pra gente. Às vezes nós temos vivido uma vida vazia, de miséria, e a Bíblia diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Queridos, como nós podemos, eu estou dizendo nós, não estou dizendo de você, de mim, desta igreja, estou dizendo de nós cristãos. Como nós podemos viver uma vida tão superficial no nosso relacionamento com Deus, tendo um Deus tão grande, tão insondável, tão inescrutável, tão infinito e eterno? Tem uma frase que eu digo há muitos anos, ela não é minha. Eu e você temos exatamente de Deus o tanto que nós buscamos, nem mais e nem menos. E eu não sei quantos conhecem a confissão. Alguém aqui já participou, já foi da Assembleia de Deus? Ninguém? Amém. Volta para lá então, volta para a igreja. A confissão da Assembleia de Deus diz: Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e voltará para buscar a sua igreja. E amados, eu sei que isso não está na Bíblia escrito dessa forma, mas isso é uma verdade. Jesus salva, liberta, ou cura, batiza com o Espírito Santo e ele voltará. Será que nós temos buscado essa intimidade com Deus? Será que nós temos buscado essa presença de Deus? Ou simplesmente eu me associo a uma igreja, eu vou a uma igreja uma vez por semana, eu faço um voto, eu faço uma oferta, eu faço uma obra, e assim nós seguimos as nossas vidas? Será, amados, que nós ainda cremos no Jesus que salva, que liberta e que batiza com o Espírito Santo? Quantos de nós temos buscado ser cheios de Deus, ser revestidos da presença de Deus? Atos capítulo 6. Esse é o último versículo que eu vou falar nessa noite, os dois últimos. Atos 6 e 7.
Atos 6, versículo 3. Diz assim: mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito, com letra maiúscula, e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Quem sabe do que está falando aqui? Aqui é a escolha dos diáconos. Quem lembra de um diácono famoso? Vou dar uma dica, ó. Pedra. Estevão. Aqui está escolhendo os 12, ou 7, melhor dizendo. Pedrada isso aqui, tá? E, é a pedra batendo, tá bom? Eu fiz já os 2 personagens, para você acordar e prestar atenção aqui em mim. A Bíblia fala que ao escolher os diáconos, a primeira característica é que fossem de boa reputação, mas cheios do Espírito do Senhor. Se Estevão estava nessa lista, é porque Estevão era cheio do Espírito Santo. Será, amados, que Deus não tem nos chamado porque estamos tão vazios, que Deus sabe que se nós formos colocados em algumas situações, nós não resistiremos. Mas sabe o que eu vejo de tremendo na vida de Estevão? O mesmo Estevão que, quando foi chamado, estava cheio do Espírito Santo. Esse mesmo Estevão, lá de Atos 7:55, quando ele estava sendo apedrejado, diz assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, quando é chamado à obra, mas um homem cheio do Espírito Santo, em meio à dificuldade, em meio à injustiça, em meio à tribulação, em meio ao caos, em meio à morte. Amados, nós somos chamados a sermos cheios do Espírito Santo em todo o tempo. Não é quando está tudo bem, não é domingo na igreja, não é quando há fartura. Em todo o tempo. Obrigado. E eu termino aqui, queridos. Cheio quer dizer completo, como eu disse no começo. E a Bíblia diz que nós herdamos o pecado. Quem era bom, não de educação física, tá? Quem era bom de física na escola? Os dois, o Bezalel e o... já balançaram a cabeça, esqueci, o Aliabe, já balançaram a cabeça, né? Então me ajudem aqui, bom de física. Como que eu faço para tirar todo o ar desse copo aqui? Como eu faço para tirar o ar de dentro desse copo? Imagina que o ar... Mas já quebrou eu, hein? Alguém poderia dizer, e tá certo, posso colocar aqui, vedar isso aqui, colocar um aspirador bem potente, ou aquelas máquinas de tirar vácuo, né? Tem. Ele faria isso? Sim ou não? Mas o que aconteceria com o copo? Exatamente aquilo, ó. Destruiria. Mas a melhor forma de eu tirar o ar de dentro do copo, encher com a água do Espírito, oração, jejum. Vou até deixar transbordar um pouquinho, depois a gente seca. Queridos, a gente está querendo... Obrigado, Rafa. A gente está querendo viver um tempo onde não queremos ser perturbados por demônios. Queremos... Eu até aproveitar e tomar um pouquinho aqui. Transbordou. Nós queremos que Deus tire... Obrigado, filho. Toda perturbação, toda influência maligna, todo o caos das nossas vidas. Mas o segredo é muito simples. Se encha da água da vida. Se encha do Espírito Santo. Se encha da presença de Deus.
E muitas vezes, amados, nós estamos, e eu nessa noite de verdade, eu não vim aqui para dizer, porque às vezes eu sei que tem alguns irmãos que tem essa impressão. Eu vou na igreja, o pastor bate. Eu não estou batendo em ninguém não, queridos. Eu estou no mesmo pacote. Só estou 40 centímetros mais alto que você aqui. Só isso, a diferença. Mas eu quero nessa noite ou melhor, o Espírito Santo de Deus quer trazer a nós o entendimento de que o Senhor nos chama a vivermos uma vida, não uma vida vazia. Lembra que eu disse no começo, a casa estava suja e bagunçada, amém? Não. Ela estava limpa e ornamentada, mas ela tinha um problema: vazia. Talvez a sua casa nem esteja tão limpa e ornamentada, mas ela não pode, a sua casa, estou dizendo a sua vida, a minha vida, ela não pode estar vazia, porque se ela estiver vazia, a Bíblia diz que aquilo que causava mal. Amados, quantas pessoas hoje, está aqui o exemplo hoje, fazia parte de igreja, e hoje, talvez, amados, nós aqui estejamos vivendo situação semelhante. Não quero expor ninguém. Talvez o exterior esteja tudo bem, mas lá dentro a morte, há vazio. Mas o Senhor nos fala nessa noite, a solução é muito simples. Muito simples. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. E eu esqueci desse versículo, Efésios 5:18. Não posso ir embora sem falar ele. Efésios 5:18. Eu já tinha esquecido. Com oração, com rogos, com súplicas. Amados, nós deveríamos estar, as igrejas deveriam iniciar os cultos, e eu estou dizendo dessa também, suplicando a presença de Deus. Nós deveríamos chegar, e eu estou encerrando, eu ia encerrar, mas eu preciso falar isso também. Nós deveríamos chegar aqui 6h20. Isso serve para mim, porque hoje eu cheguei 6h25, 6h23. E aí conversa com um, conversa com o outro. Mas nós deveríamos chegar aqui 6h20, 6h15, 6 horas, e começar a clamar. Não ficar batendo papo, fazendo piadinha, olhando o celular, batendo papo, conversando, falando de coisas fúteis. Nós precisamos voltar a buscar a presença de Deus, a sermos cheios. Não é só no culto, é amanhã quando você se levantar, é à noite quando você for dormir. Precisamos voltar a nos encher do Espírito Santo. Amém? Vamos ficar em pé. Feche os seus olhos. Talvez nessa noite você veio esperando ouvir uma outra palavra. Mas, amados, o Senhor está dizendo para mim e para você: se nós continuarmos a viver esse relacionamento, e eu não estou aqui nessa noite dizendo que você não conhece a Deus, que você não ama a Deus. Quantos casamentos, amados, ainda existe um amor, existe uma cumplicidade, mas é um relacionamento superficial, todos de olhos fechados. Já não há mais cumplicidade, já não há mais entrega, já não há mais dedicação, já não há mais amor. Talvez esse seja o relacionamento que você e eu temos vivido com o Senhor, superficial. Busco ao Senhor quando preciso de algo, busco ao Senhor para não ir para o inferno, busco ao Senhor para não ficar doente, para meus filhos não morrerem, para eu não perder o emprego, para eu não ficar pobre, para eu não passar necessidade, para eu não ficar doente, para eu não isso, não aquilo. Queridos, que miséria de relacionamento é esse? O Senhor nos convida a vivermos um relacionamento pleno, intenso. Mas de que forma que nós vamos viver isso, amados? Somente se nós o buscarmos. Somente se nós desejarmos ser cheios do Espírito Santo. Somente se nós desejarmos a presença de Deus mais do que as séries da Netflix, mais do que o tempo no celular, mais do que as porcarias que às vezes os nossos olhos consomem, desejam.
mais do que a nossa tranquilidade, mais do que o nosso descanso, mais do que a nossa despreocupação com as coisas eternas. Meu Pai, eu falo isso de mim, Senhor. Não quero falar isso de ninguém, para não ser ofensivo, mas quantas vezes, Senhor, me acho como um miserável, pobre, cego e nu. Senhor, não quero viver uma vida vazia. Nós não queremos, ó Deus, viver uma vida vazia. Nos ajuda, meu Deus, a nos enchermos do Senhor. Pai, temos vivido momentos difíceis, ó Deus, onde tudo nos chama ao entretenimento, ao descanso, ao lazer, a se regalar nas coisas. Mas, meu Deus, a bem da verdade é que se eu não dedicar tempo da minha vida para buscar o Senhor, para aprender do Senhor, eu não o encontrarei. Mas a boa promessa, a boa palavra dessa noite é que o Senhor se permitirá ser encontrado por aqueles que te buscarem. Pai, nos ajuda, meu Deus, a termos fome e sede pelo Senhor, desejo pela tua presença. Pai, mesmo sem vontade de orar, mesmo sem vontade de ler a Bíblia, mesmo sem vontade de estar nos cultos, nas escolas bíblicas, nas reuniões de oração, nos desperta, meu Deus, nos incomoda, Senhor, para que nós venhamos a despertar e buscar ao Senhor com rogos, súplicas e orações. Pelo santo nome de Jesus, nós oramos, Senhor, e te agradecemos. Amém. Nós vamos para casa, amados, mas eu vejo tantas pessoas falando: o avivamento do Senhor está para chegar. O avivamento do Senhor vai varrer o Brasil. O avivamento do Senhor vai vir sobre as igrejas. Será, amados, que o avivamento virá sobre pessoas que estão vazias, mas não estão buscando ao Senhor? Será que esse avivamento virá sobre pessoas que não têm clamado? Todo o avivamento, eu não sei se você gosta, mas todo mundo que estuda avivamento já viu isso. Todo avivamento bíblico e todo avivamento que foi depois do fechamento da Bíblia, todos os avivamentos foram regados a oração, busca, rogos, súplicas diante do Senhor. O Senhor nos convida, amados, a sermos cheios do Espírito Santo, cheios da presença do Senhor, cheios daquilo que Ele nos deu de melhor, que é a sua presença. Amém? E antes de eu ir embora, para não cometer uma injustiça, o Joe também me avisou que não estaria hoje. Está trabalhando, foi para o trabalho, né? Florianópolis. Deus abençoe tanto na ida quanto na volta. Amém, amados? Deus abençoe Vando, Vanessa, obrigado pela visita. Deus abençoe Esther e o Flávio. Seu marido não veio, mas... Oi? Mesmo que ele tivesse vindo, eu não ia lembrar o nome dele. Mas leva a nossa saudação para ele. Deus abençoe. Fran, puxa, glória a Deus, agora ficou fácil. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe Dona Dulce. E amados, Deus abençoe cada um de nós. Que tenhamos uma semana abençoada em nome de Jesus. Das suas mãos para cá. Pai, obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor ministrou, fez nesta noite. Tudo aquilo que o Senhor nos trouxe, meu Deus, como revelação da Tua palavra, como vontade do Senhor. E nós te pedimos, meu Deus, que o Senhor nos ajude a, dia após dia, nos enchermos da Tua presença. Buscarmos, ó Deus, ao Senhor sobre todas as coisas. Não vivemos, ó Deus, uma vida vazia, um relacionamento superficial e medíocre diante da Tua presença. Nos ajuda, meu Deus, e nos fortalece, pelo santo e bendito nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações e a presença e o encher-se do Espírito Santo
esteja com cada um de nós, hoje e por todo sempre. Amém. Deus abençoe. Vá na paz do Senhor. Tenha uma semana abençoada. Em nome de Jesus.